E aí, Piperno, é uma situação que, pro corintiano, o Souza sempre fala aqui, nossa, pro rival é péssimo essa fase do Palmeiras, os caras não perdem. Imagina pro corintiano, ver o Palmeiras nessa fase e eles nessa draga, mesmo depois de tanto investimento. E já foi o contrário também por um bom tempo. Olha, o Corinthians, esse time do Corinthians parece que tem aversão ao gol, né? Tá aqui puxando a memória, mas é verdade. O Mauro tá falando que o time joga mal. Mauro, você lembra qual foi o último gol que o Corinthians fez em mata-mata? O Corinthians na Libertadores ele foi eliminado com, se não me engano, 431 minutos sem fazer um gol. Exatamente. Então ele fez gol nos últimos, 2 contra o Santos, 1 contra o Atlético Mineiro e os 4 jogos agora de fim de Libertadores. Tá falando em 7 jogos aí de mata-mata. O Corinthians fez gol em um jogo. Foi 4-0 contra o Santos. Que era uma baba. Enfim, o Corinthians deitou e rolou e tal. Ou seja, o Corinthians não fez gol contra o Atlético Goianiense, Flamengo, Boca, não fez gol. Quer dizer, não faz gol. Ele não consegue fazer gol, enfim, em mata-mata. Aí, vamos puxar da memória o Campeonato Brasileiro. Quer dizer, nos últimos 3 jogos desse segundo turno, o Corinthians fez 2. Ele fez um contra o Avaí, fez um contra o Botafogo. Ele tem aversão ao gol. Agora, você vai olhar quem são os caras que o Corinthians tem na frente. Pô, mas pera lá. Trouxe um monte de gente de fora, repatriou o jogador bom e tal. O Yuri Alberto é um cara novinho. Enfim, o Roger Guedes quebra o galho lá e tal. Com isso tem outros jogadores, tem bons jogadores de meio campo. O que acontece? Que o time não consegue, produzir absolutamente nada. E não é só o fato de não fazer gol, que por si só já é muito grave. O Corinthians não cria. O goleiro que joga contra o Corinthians, ele mal suja o uniforme. Então, é óbvio que isso é uma coisa que está angustiando esse torcedor. Porque o Corinthians vai ter que fazer 2 para levar para os pênaltis contra o Atlético Goianiense, que tá lá em cima, tá com o ego inflado aí, tá com a autoestima lá em cima, porque, esse time acaba de eliminar o Nacional de Luizito Soares. Soares estreou contra o Atlético Goianiense, e os caras ganharam em Montevidéu, e depois confirmaram a vitória em casa. Então, analisando friamente, é óbvio que a camisa do Corinthians é imensamente maior, a gente tá falando de um gigante contra um time modesto, mas no mundo real, qual é o elemento que nos dá assim, alguma tranquilidade em relação àquilo que o Corinthians possa fazer na quarta-feira? Nada. O Corinthians hoje, ele está jogando melhor que o Atlético de Goiás? Não. O Atlético Goianiense está indo melhor que o Corinthians nesse momento, jogando 2 Copas. E é o que você fala, né, Mauro? Dessa cultura resultadista muitas vezes. Porque se o Corinthians estivesse passando, estivesse se mantendo ali no topo da tabela, o torcedor ia estar elogiando. O torcedor não ia estar reclamando. Só que o Corinthians joga mal e agora pararam de vir os resultados. Então só agrava. Eu tenho uma opinião com relação ao papel do torcedor no contexto do futebol que não é muito popular, né? Como quase todas as minhas opiniões. Porque eu não estou aqui para agradar ninguém, né? Evidentemente, não sou pago para agradar ninguém. Estou pago para tentar fazer as pessoas pensarem, se elas quiserem pensar. E até para eu pensar mais com o que eu ouço dos meus colegas, as pessoas que tentam provocar reflexões. Eu acho que o torcedor, que em geral, o torcedor no mundo inteiro tem um fetiche por contratações. Isso faz com que existam muitos jornalistas que são especializados, alguns entre aspas, e aspas bem grandes, em contratações. Os caras só falam de mercado de contratação. A janela se fecha e o cara está falando de mercado. Existem caras sérios e caras que não são sérios. Existem caras corretos e outros que são inventores de notícia, fanfarrões, oportunistas, cafajestes que estão enganando aí o povo. Mas o povo quer ser enganado. Eu acho que a gente tem que começar a prestar mais atenção assim, nos artigos do César Grafietti, que é o cara que é especializado em finanças dos clubes, olhar para o que o Rodrigo Capello escreve lá nos textos dele, porque é aí que passa tudo. As pessoas não estão percebendo, mas se você pegar a classificação do campeonato, o Flamengo é o 5º colocado no momento. O Palmeiras é o líder disparado. Se o Flamengo vencer amanhã, o Fluminense não derrotar o Inter, a gente vai olhar para a tabela domingo à noite, vai estar Flamengo em 2º, Palmeiras em 1º. Já na 3ª rodada, é bem factível essa possibilidade, não é? Não estou falando de resultados improváveis. E a tendência é que isso aconteça, se não amanhã, mais alguns dias. Por que será? Que eles fizeram a final do Brasileiro, eles se revezaram aí na final da Libertadores, se revezaram nos títulos nacionais nos últimos anos, a exceção do Atlético, que é uma situação totalmente atípica, com gente rica que põe dinheiro lá, porque o clube não tem condições de ter os jogadores que hoje vestem a camisa por si só, ele não consegue. Os dois podem chegar na 3ª final de Libertadores nos últimos 4 anos. Poderão fazer a final, aliás, em tese é até o mais provável, porque os dois são favoritos nos seus confrontos, podem perder ou podem ganhar, mas são favoritos. Falar que o Palmeiras tem favorito contra o Atlético, o Flamengo contra o Vélez seria uma hipocrisia. Então, hoje é mais provável que Guayaquil receba Flamengo e Palmeiras do que qualquer outro confronto. Isso não é casual. Isso é reflexo do quê? Do fato dos 2 clubes terem boa gestão.
Cada um à sua maneira. E tendo boa gestão, você tem dinheiro, você alavanca a receita. Você não vende jogador para pagar a dívida, para pagar salário atrasado. Você vende jogador para comprar outros jogadores, muitas vezes, ou para fazer a roda girar. Então, o Vampeta sempre fala isso. Quando o Flamengo vendeu lá os Vinícius Júnior 45 milhões de euros, pegou o dinheiro, contratou a Arrascaeta, Gabigol, não sei mais quem e tal, pô, montou um timaço. Então, o Palmeiras pode fazer isso também, quando ele vende um jogador e pega, contrata o Flávio Lopes, paga 10 milhões de dólares, contrata agora o menino lá, o Tabata lá por 4, 5 milhões de euros, de dólares, enfim, vai trazer jogador caro, vai contratar jogador bom. Cebolinha, 13 milhões. E o Corinthians fica vivendo numa roda viva quando deveria estar se organizando. Isso vale para o São Paulo, que perdeu muito tempo com o Leco contratando a rodo e não conseguia nada, não ganhou título nenhum. Isso não é casualidade, não. Então o pessoal fica pensando muito em... Eu sei que o assunto finanças de clube, gestão, ele não é meio árido, ele não é agradável, como falar, chegou um craque, vem aí um jogador bom. Mas o torcedor tem que começar a olhar de uma outra forma. Hoje todo mundo tem isso aqui na mão. Com isso você tem informação. Todo mundo acessa a internet. Porque o torcedor mexe com paixão, mas o torcedor tem que começar a usar um pouco a cabeça também, porque ele vira massa de manobra. Qualquer dirigente malandrinho, espertinho, consegue enrolar os caras. Vou trazer um jogador aqui, mas como é que vai pagar? Não importa. Depois a gente resolve isso. Ganha 2, 3 jogos, o torcedor fica ali batendo palma, como diz o Vanderlei, fica fazendo assim. E o que acontece? Depois, no final das contas, acaba dando com a cara na parede. Agora mesmo, provavelmente o Corinthians vai contratar algum jogador de peso, fala-se até no Bernard, que era do Atlético Mineiro. Fala no Michael. Porque a torcida já está cobrando. O Michel falar, vamos calar o torcedor. O Michel saiu por 8, 9 milhões de euros, né? Lá pro... 8 milhões e meio de dólares. Então, como é que o Corinthians vai contratar esse cara? Os caras vão entregar o Corinthians por metade do preço, liquidação agora, 50%? Não vão. Contratou agora o Fausto Vera por uma grana pesada, cerca de 5 milhões. Como é que faz isso? Até onde vai isso? Então, acho que o torcedor, entendo, o torcedor mexe com a paixão, mas hoje, no passado, nós não tínhamos acesso a essas informações. Nenhum clube tinha que publicar balanço. Os clubes de futebol, quando eu comecei a ver futebol nos anos 70, como é que funcionava? É a renda do jogo. Quando tinha um Flamengo e Vasco do Maracanã lotado, renda de... Pra pagar salário e bicho, ó. Aí os repórteres falavam, não, o Flamengo leva uma cota de 1 milhão, não sei quantos milhões de cruzeiros, o Vasco leva não sei quanto. O vencedor levava 60%, o perdedor 40%. Aquilo ali, o tema, nas mesas redondas da época, no rádio, na televisão, como nós estamos aqui agora, é assim, não, com esse dinheiro o Vasco paga 2 meses de salário. Com esse dinheiro o Vasco resolve a dívida do mês anterior que está atrasado. Era um clássico, pagava tudo. Aí vendia um jogador, né? Era a mesma coisa. Hoje em dia, as fontes de receita são várias e a informação, ela está à mão de qualquer cidadão. É só querer se informar e ouvir as pessoas certas. Mas as pessoas ficam só nessa loucura. E é o que aconteceu agora com a torcida do Corinthians. Tá chegando o jogador, não, o time vai ficar forte. E parte da imprensa ainda tem um discurso super antiquado, que é aquele assim, Corinthians não pode ter um time desse. Como é que não pode? Se não tem dinheiro, vai ter um time desse aí. Você vai ter o time que você pode. É mais ou menos o cara que está desempregado com dívida e fala assim, eu não posso andar a pé. Não, você está desempregado. Está com dívida, você vai andar a pé, irmão. Você não vai ter carro. Você não tem dinheiro para ter carro, como é que você vai ter carro? Vai andar a pé. E se tiver dinheiro para passagem. E é o caso de vários clubes no Brasil. Eu acho que o que está acontecendo no Corinthians agora é isso. Um dinheiro mal investido, que o clube não tem, resultados ruins, um técnico caro, que não deu resultado. Para mim é até bem frustrante ver o trabalho do Vitor Pereira, como falamos há pouco. Eu acho que o torcedor tem que começar a se adequar a uma nova realidade. Por mais que, se ele quiser entender o clube dele. Agora, se ele quiser ser massa de manobra, é o direito dele também. Ele pode ser ali meio bobinho, ingênuo, achando que está sendo brindado com contratações interessantes, que aquilo vai ser bom para o clube dele. Não vai. Observe que o único clube que quebrou o ciclo Palmeiras-Flamengo foi um clube anabolizado por investimentos pessoais, de pessoas bilionárias que colocam dinheiro no Atlético. Por si só, pelas próprias pernas, o Atlético não teria condições de ter os jogadores que ele hoje conta com os quais ele conta no seu elenco. O Corinthians não tem condição e os outros nem se falam. Pode olhar, esse é o retrato do futebol brasileiro. Palmeiras e Flamengo são os únicos que estão assim, do patamar mais alto e outros são organizados, mas não têm o poder, o potencial de arrecadação desses dois times. Que é o caso aí dos times cearenses, os dois são bem administrados, é o caso do Goiás, é o caso do Atlético Paranaense, né, que ficam no patamar abaixo. E os outros que têm potencial, São Paulo, Corinthians, Vasco, numa escala menor um pouquinho, Cruzeiro, Atlético, Inter, Grêmio, Botafogo, Fluminense, esses ficam ali convivendo com os seus problemas, com as suas eternas crises. Ó, a gente vai encerrando na Rádio Jovem Pan FM, mas a gente segue aí na Rádio Jovem Pan AM e no YouTube. Muito obrigado pela sua audiência na Rádio Jovem Pan FM. Bruno Prado, eu vi que você estava concordando num certo momento que o Mauro estava falando. Eu até entendo o torcedor em termos de contratação, porque o torcedor gosta. Caraca, veio um grande reforço. Mas o que eu acho que é absurdo e que também foi levantado pelo Mauro é esse negócio de calar o torcedor.
o torcedor tá se manifestando, o torcedor tá puto, aí o que acontece? Vamos contratar um jogador de peso. Vamos trazer aí um Bernard. Sim. Vamos trazer aí o... Eles falaram de outro jogador. O Michael. Sim. E o dirigente hoje ele faz isso. Ele sabe que ele cala o torcedor, muitas vezes ele ilude o torcedor, como disse o Mauro, num momento ruim, contratando um jogador caro. Isso acontece há muito tempo e hoje muito, né? Até o Mauro falou de jornalistas que falam só de mercado. As redes sociais, o torcedor ele fica, tem cara que é fanático, que fica o dia inteiro ali na rede social procurando informação de contratação. E eu acho muito louco que às vezes, isso acontece em todos os clubes, o cara vibra com uma contratação de um jogador que provavelmente ele nem conhece direito. E que não é nem obrigação de conhecer, mas... da torcida do Corinthians, quantos sabiam exatamente como era o Fausto Vera? Não estou dizendo nem se é bom ou se é ruim, mas a maioria não sabia porque não tem obrigação mesmo, eles são torcedores. O São Paulo, Galopo, a maior parte da torcida do São Paulo tinha certeza, esse cara é bom, joga no Banfield, é bom jogador... Mas tem que ter uma novidade, tem que ter algo para mexer. Um William, Renato Augusto, todo mundo conhece, ok. O Daniel Alves, no caso do São Paulo, quando veio. Mas às vezes é um cara que você nem sabe direito como é que é e você tem aquela sede, não, tem que fazer alguma coisa. O time tá mal, tem que acontecer alguma coisa, tem que trazer alguém. Ou é trocar o técnico ou é trazer alguém. E as diretorias que são bem populistas, no lugar de colocar a casa em ordem, elas acabam fazendo contratações que não podem fazer. Mas colocar a casa em ordem não é popular, demora, né? Bruno, demora anos. E tem um monte de clubes, tem um monte desses aí, tudo encostado, que vem, não joga. O próprio São Paulo tem um monte, o Corinthians tinha. O Santos, então... E o Santos trouxe os equatorianos, o Angulo até fez outro dia, o Julio, que foi o Bustos que pediu, não joga mais.